Olá, bom dia! Já estou aqui aguardando por vocês para a nossa aula de hoje. Vamos lá, o pessoal está chegando e já já a gente começa a nossa aula, ok? Vamos lá, o pessoal está se conectando. E para quem já está conectado, pega aí o caderno, já marca a data de hoje, então hoje é 4 de novembro, marca o tema da aula. Nós vamos falar aí sobre o surrealismo, né? Nós vamos enfatizar esse papel aí do inconsciente na atividade criativa. Então vamos lá. Só o tempo do pessoal se conectar para começarmos, tá bom? A gente vai falar então do surrealismo. Nós vamos falar então de uma combinação aí do representativo, do abstrato, do irreal, do inconsciente, tá bom? O pessoal tá chegando. E aí, o que eles queriam com isso, né? Eles queriam se libertar das exigências aí da lógica, da razão, e aí eles queriam ir além da inconsciência do cotidiano, procurando expressar aí o mundo do inconsciente, dos sonhos, tá bom? A gente vai começar a falar aí sobre isso. E qual foi o período que isso surgiu, né? Nós falamos aí num período aí que fala aí sobre o período entre as duas guerras, né? Ele ficou conhecido aí como o período dos anos loucos, aquela incerteza aí sobre a predominância da paz. Então, levou o quê? Levou o desejo de viver apenas o presente, né? E aí foi um período de grande insatisfação, de desequilíbrio, de contradições, e aí, nesse momento, surgiram, assim, diversos movimentos. E aí, nesses movimentos, a gente fala que tem aí a parte da vanguarda, que seria a guarda avante, né? Então, voltados para uma nova interpretação, para uma nova expressão da realidade, tá bom? Então, hoje a gente vai falar aí sobre o surrealismo, por que ele é tão importante. Então, é só esperar o povo chegar e a gente vai falar sobre isso. Então, nós falamos sempre que foi uma das vanguardas, né? Estou aqui falando com vocês, mas estou recebendo o pessoal, tá bom? Artísticas europeias, e surgiu em Paris, no início lá do século XX. Ele surgiu, então, em reação aí ao racionalismo, ao materialismo da sociedade ocidental, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Ele não ficou restrito aí à arte plástica, ele também se manifestou na escultura, na literatura, no teatro, no cinema, e aí a gente vai ver um pouquinho de cada item desse, tá bom? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Bom dia. A matéria da prova já passo já para vocês, tá bom? É só um tempinho, já passo já, porque aí eu espero o pessoal se conectar. Enquanto isso, nós vamos falando aí sobre o surrealismo. Então, a gente vai falar aí sobre os sonhos, né? Como é que eles conseguiam fazer uma arte desse porte? O que eles pensavam? Como é que eles agiam? Então, a gente está falando aí do surrealismo, né? Ele expressava um mundo inconsciente, o mundo dos sonhos. Olha que fantástica essa imagem. E aí nós temos aí várias obras. Nós temos aí, ó, um peixe com corpo de mulher, um relógio derretendo. Sim, estamos falando de algo acima de nossa realidade. Surreal. Daí vem o termo surrealismo, movimento cultural que surgiu nos anos 20 em Paris. Mas o que é surrealismo? Então, nós temos aí ó, uma combinação do abstrato, do irreal, do inconsciente.
Então, eles usavam muito aí a imaginação na hora de construir as suas obras, né? A gente fala que é a combinação de tudo, do representativo, aí do abstrato, do irreal, do inconsciente. Essa mistura, toda essa combinação. E aí, quem criou esse movimento? Então, seu principal líder foi o poeta e crítico André Breton, com o apoio de seus representantes mais famosos, que é o Antonin Artaud no teatro, Luiz Buñuel no cinema e Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí nas artes plásticas. Qual é o objetivo, então, aí do surrealismo? Então, ele fala aí, né, que enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída aí pelo racionalismo. Entre muitas de suas metodologias estão a colagem e a escrita automática, segundo os surrealistas. A arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão e ir além aí da consciência cotidiana. Então, eles queriam ter mais liberdade de expressão e, sendo assim, usar toda a sua atividade criativa. Dali, rosto de Mae West, podendo ser utilizada como um apartamento aí, ó, surrealista. Essa arte foi feita em 1934 a 1935. E quais são as coisas surreais? O que Salvador Dalí achava disso? Então, ele dizia assim, eu tento criar coisas fantásticas, coisas mágicas, coisas como num sonho. O mundo precisa de mais fantasias. E aí, quando a gente falou, né, sobre, no começo da aula, quando eu falei aí, que foi a época aí entre as duas guerras, ficou conhecido como os Anos Loucos. Então, o que eles queriam, né? Eles não sabiam o que ia acontecer de fato, então eles queriam viver o presente. Mas como? Se eles não tinham nem a certeza aí de uma paz, né? Então, eles queriam viver o presente. E com isso, eles foram criando uma nova interpretação aí para o seu cotidiano, tá bom? Então, a expressão da realidade foi sendo visualizada através dos seus sonhos, do seu inconsciente. Como é que eles fizeram isso? Vamos lá, conhecer aí o passo a passo. E aí nós temos o contexto histórico. Então, fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa vive aí um período de instabilidade política, social e ideológica. Teve a Revolução Russa, que levou a classe operária pela primeira vez ao poder, fazendo com que o mundo capitalista se sentisse aí ameaçado. Os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente questionados, o que, no meio artístico, levou então à busca de novas formas de analisar e representar aí a realidade. Então, nós temos aí manifestações artísticas que surgem como novas alternativas dentro de um mundo angustiado com a guerra, que foi de muitas batalhas e mortes, tá bom? Então, quando a gente fala aí, né, sobre as artes, a gente fala aí principalmente desse período depois das guerras, onde surgiram vários movimentos. Aí a gente fala muito sobre a arte moderna, sobre a arte contemporânea
e os movimentos que foram surgindo. Mas o que eles queriam, na verdade, romper com tudo que era tradicional, expor aí suas ideias, né? E foi o que aconteceu com esse movimento. Esse movimento, então, ele queria o quê? Ele queria sonhar. Foi um período de muitas dúvidas, de muitas incertezas. E eles queriam ver o mundo além desses problemas, né? Desse mundo caótico. Então, nós temos aqui, ó, essa imagem. Então, o pintor não é alguém inspirado, mas sim alguém capaz de inspirar os outros. Olha só, que maravilha essa frase, né? Então, nós temos aí o contexto histórico. Então, num ambiente totalmente fragilizado, aparece, então, o surrealismo. Desestabilizador e desestruturador de toda a ideia de cultura existente até então. Propõe aí a junção de imagens bizarras com o intuito de escandalizar e chocar a sociedade. A deformação intencional, então, da realidade. E aí, o que nós falamos sempre, né? Que esses novos movimentos surgiram, né? Os movimentos modernos, contemporâneos, para romper com tudo que era tradicional. E de que forma ele faz isso? Chamando a atenção dos críticos de arte, da sociedade, né? Então, eles quebram aqueles padrões que já eram estabelecidos e vai inovando as técnicas. Nesse momento, surgem muitos artistas autodidatas, com ideias geniais, que aí transformam todo o cenário. O surrealismo, então, foi um movimento artístico fundado na França pelo poeta André Breton na década de 1920. Propunha o automatismo puramente físico, através do qual se pretendia expressar verbalmente, por escrito ou de outra forma, a verdadeira função do pensamento. O termo surrealismo foi gerado na obra de Apollinaire e significava uma arte que ultrapassava as aparências, desobrigada aí da fidelidade para com o real, ou simplesmente um termo que representasse o além do real, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Eu estou acompanhando vocês, hein? Vamos lá. Além disso, o que a gente sabe aí? O André Breton fez um manifesto surrealista. Qual era a intenção? Então, a restauração aí dos sentimentos humanos e do instinto como um ponto de partida para uma nova linguagem artística. A livre associação e análise dos sonhos, ambos métodos de psicanálise freudiana, procedimentos básicos aí do surrealismo. O automatismo, então, é qualquer forma de expressão onde a mente não exerce qualquer tipo de controle, por meio de formas abstratas ou figurativas aí simbólicas, ok? E aí nós temos, então, aqui algumas imagens que eu vou mostrando, a gente vai falando, tá? Nós temos aí o surrealismo, em 1921, a costela do dadaísmo. Lembra que nós falamos do dadaísmo? Então, algo aleatório, cavalinho de madeira ou cavalinho de pau. Nós falamos que a impressão que se tem é que abriu um dicionário, passou-se o dedo, e onde caiu é esse aqui o nome. Realmente foi para inovar, para chocar, e é o que a gente vai vendo em vários movimentos aí da arte moderna e da arte contemporânea. Quais, então, são as características comuns? Amor ao protesto, valorização aí do improviso, espontaneidade no manejo da linguagem. E aí, o que os surrealistas exploraram?
A relação da linguagem e da arte com o inconsciente, os sonhos, o sobrenatural, a loucura e os estados alucinatórios. Tudo que fosse o reverso aí da lógica e fora do controle aí da consciência, ok? O emprego passional e irracional das imagens, em busca de representar aí um mundo em que a realidade e a força inconsciente da imaginação se misturem. Então, vamos pensar aí. Se a gente pensar aí num tema que seja a paz, de que forma conseguiríamos representar pensando no mundo surreal? Então, através dos nossos sonhos, a gente pode viajar no mundo da imaginação, no mundo do faz de conta. De que forma conseguiríamos expressar, por exemplo, esse tema? Então, pensa aí nos artistas que queriam expor isso. Eles usavam aí o inconsciente, misturavam aí a sua imaginação, mas, na verdade, o que eles queriam? Se libertar, então, das exigências, não é? Da lógica e da razão, e ir além, procurando expressar aí todos os seus sonhos. Então, quais são os ideais aí? A criatividade deveria alimentar-se aos níveis mais profundos do inconsciente, dos sonhos e alucinações, e ao mesmo tempo excluir aí o pensamento racional. Era preciso então banir a razão, o gosto e a vontade consciente do processo criativo. E aí foi através da pintura que as ideias aí do surrealismo foram melhor expressas. Através da tela e das tintas, os artistas plásticos colocaram aí as suas emoções, o seu inconsciente e representavam um mundo concreto. Nós sabemos aí que o surrealismo também teve outras influências, como na escultura, na literatura, no teatro, no cinema. Mas, através das pinturas, dava para visualizar, então acabou que chamou mais atenção. Por isso que a gente fala que elas foram melhor expressas, né? Então, todo mundo que parava para apreciar já viajava nesse mundo do faz de conta. Olha lá. Então, todos os sonhos. Nós temos artistas desse movimento, e aí nós temos aí Salvador Dalí, Max Ernest, René Magritte, André Masson, Juan Miró e Jean Arp. E aí, quando a gente fala em Salvador Dalí, acho que é um dos mais conhecidos dessa época. Então, quem foi aí Salvador Dalí? Então, ele nasceu em 1904, na cidade de Figueires, na Catalunha, tinha personalidade extravagante, excêntrica, se considerava único e insuperável. Olha isso, gente, como assim a pessoa se acha único e insuperável? E esse era realmente a personalidade dele. Entrou para o movimento surrealista em 1929 e, por motivos políticos, ele foi expulso deste em 1939. Sua esposa e musa, Gala Eularde, obrigava-o a tomar remédio para aumentar sua criatividade. Vocês acham que ele precisava disso? Ele já era super criativo, né? Ele tinha essa personalidade aí extravagante, gostava de trabalhar aí com o inconsciente, com os sonhos. Ele faleceu no dia 23 de janeiro de 1989, tá? Alguns falam que foi de vários problemas, mas o que nós percebemos que foi uma insuficiência aí cardíaca. Nós temos aí exemplos, olha aí, de sua arte. Então, mistura-se várias técnicas, várias habilidades para compor a sua arte.
Nós temos aí, ó, persistência da memória. E aí, quando ele desenha aí os relógios, tem um porquê nos relógios, né? Fala muito do tempo, mas por que que ele focava tanto no tempo? E aqui, por que que tinha formigas em cima de um dos relógios? Vocês já pararam para perceber que tem alguns detalhes que ele vai misturando? Então, ele fala aí de algumas coisas que ele não gostava, com o tempo que estava correndo. Então, tem várias formas de interpretação aí, que futuramente a gente vai falar a respeito. Olha lá. Então, imagem surrealista, quebrando com tudo que é tradicional, expondo aí suas ideias, usando bastante a sua imaginação. Ele usava um pouco aí do medo, quando ele falava aí da guerra. Então, não foi um período aí que foi considerado aí os anos loucos. Eles tinham muita incerteza, muitas dúvidas, eles queriam que houvesse a predominância da paz. Mas como chamar atenção para isso? Então, ele ia expondo aí na sua arte. E levando as pessoas a refletir que eles tinham que viver apenas o presente, né? Olha lá, o enigma sem fim, os dois balcões. Então, nós temos aí exemplos da arte surrealista. O enigma do desejo, então, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Por que que ele fala isso? Então, vamos observar aí a imagem. Para vocês, o que isso representa, né? Vamos falar do período que gerava o quê? Não gerava aquela insatisfação, desequilíbrio, as contradições. Será que ele não queria expressar isso na sua arte, chamando atenção? Quando a gente fala de mãe, o que que isso representa? Então, olha aí a imagem. Mexe ou não mexe com o nosso consciente? Mas qual é a mensagem que ele queria falar? Dos sonhos, do inconsciente, né? Levando as pessoas aí uma reflexão. Será que estava tudo legal? Ou precisava mudar tudo? Levando aí uma nova interpretação, a uma nova expressão da realidade, a novos tempos, né? Novos olhares. Olha aí. Nós temos também Juan Miró, ele nasceu em Barcelona no ano de 1893, estudou na Escola de Belas Artes de Barcelona e na Academia de Gale. Destacou-se pela ruptura e completa com os valores da arte tradicional e a liberdade suprema de criação. No final de sua vida, reduziu seus elementos a pontos, linhas e poucos símbolos, e passou a usar quase que somente o branco e o preto em suas obras. Ele morreu aí em 1983. E aí nós temos exemplos, o mural a gente está sempre utilizando nas aulas de artes, quando a gente fala principalmente do surrealismo, a gente usa muito a sua arte. Olha lá. Essa aqui é bem conhecida da gente, até os pequenos na aula de arte estudam, pelas suas formas, pelas suas cores. Nós temos o pássaro lunar, que é a escultura em bronze, está localizado no pátio do Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid. A Mulher e o Pássaro, que é a escultura em cerâmica, localizado também em Barcelona, na Espanha.
Então, são exemplos da arte aí surrealista. Nós temos aí René Magritte, que nasceu em Les Sines, na Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898, praticava aí o surrealismo realista ou realismo mágico, mudou-se para Paris em 1927, onde começou a se envolver nas atividades do grupo surrealista, pintor de imagens aí insólitas, às quais deu tratamento rigorosamente realista, utilizou-se de processos ilusionistas e morreu em 1967 de câncer. Nós temos aí exemplos da sua arte. Olha lá, mais exemplos da arte surrealista. Que é a porta para a liberdade. E agora nós vamos fazer um ditado. Estão preparados? Então, agora eu quero que vocês peguem aí o caderno. Vamos lá, eu vou falar para vocês um ditado surrealista. Conforme eu for falando, vocês vão desenhando, tá bom? Então vamos lá, se prepara aí. Posso começar? Deixa eu ver quem está comigo. Então, essa atividade, eu vou contar uma história e vocês farão em desenhos, tá bom? Porque nós vamos criar aí, então, uma arte surrealista. Vamos usar a nossa imaginação, vamos usar a nossa criatividade, nós vamos, então, usar a nossa atividade criativa, o mundo inconsciente aí dos nossos sonhos, como a gente enxerga, como a gente imagina aí essa história e vamos procurar aí, então, expressar através do desenho, tá bom? Posso começar, gente? Lápis na mão, vamos lá. Então, evita usar caneta, que se precisar apagar, dá para apagar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falando, vocês já vão desenhando. Vou desenhar aqui também, para depois estar mostrando para vocês. Então, deixa eu pegar a folha. E aí a gente vai começar a falar assim. Em uma ilha deserta, faz aí a ilha deserta. E aí eu vou fazendo aqui a minha ilha. Olha lá. Então, eu vou começar com a ilha. Em uma ilha deserta, foi encontrada uma criatura aí bem estranha. Uma árvore humanoide. Ué, passo a passo, hein? Sua cabeça é um triângulo.
Só um minutinho, alguém mandou algo no bate-papo. Deixa eu diminuir a tela, senão não consigo ler a mensagem. Ok. Mariana, eu vou começar de novo, então. Presta aí atenção, tá bom? Então, vamos lá. Em uma ilha deserta, foi encontrada uma criatura aí bem estranha. Uma árvore humanoide. Árvore humanoide. Sua cabeça é um triângulo com 3 olhos. Vamos lá. Com 3 olhos, tá bom? Vou arrumar aqui a minha. Lembrando que é uma arte aí surrealista. Então, vamos trabalhar com os sonhos. 3 olhos. E seu cabelo é a copa de uma árvore. O cabelo é a copa da árvore. No meio das folhas, podemos ver vários tipos de frutas. Então, assim como vocês estão fazendo, eu também estou. Vários tipos de frutas. A criatura não tem nariz, não tem boca, mas tem um grande bigode. Do seu tronco saem 6 braços. Então, do tronco saem 6 braços. Em forma de galhos. E na ponta de cada braço, um olho. Então, na ponta de cada braço, um olho. Suas raízes ficam dentro de um aquário. Vamos lá, fazer o aquário. Conseguiram aí fazer? Então, eu vou ler novamente, vocês vão verificando se fizeram tudo, tá bom? Lá do princípio. Em uma ilha deserta, foi encontrada uma criatura bem estranha. Uma árvore humanoide. Sua cabeça é um triângulo com 3 olhos. E seu cabelo é a copa de uma árvore. No meio das folhas, podemos ver vários tipos de frutas.
A criatura não tem nariz, não tem boca, mas tem um grande bigode. Do seu tronco saem 6 braços em forma de galhos, e na ponta de cada braço, um olho. Suas raízes ficam dentro de um aquário. E aí, gente, conseguiram desenhar? Com certeza aí tiveram que usar muita imaginação, muita criatividade. Então, quando a gente fala em surreal, a gente está falando aí de uma mistura de técnicas, de habilidades, mas a gente fala dessa mistura do representativo, do abstrato, né? O que mais que a gente mistura aí? O irreal, o inconsciente, os sonhos. E aí nós temos exemplo dessa arte feita por outras pessoas. Olha lá como é que ficou a atividade deles, usando aí toda a imaginação. Então, toda a história que eu contei está representada aí, gente, ó. Como é que ficou aí a de vocês? Ok? E hoje a gente falou, então, sobre o surrealismo. Agora, como haviam me pedido no começo da aula, o conteúdo da prova. Então, vamos lá. Marca aí e quem puder, compartilha com os amigos. Então, vai cair pop art, op art, minimalismo, folclore, ok? E temos aí algumas atividades que tem que olhar a imagem para poder responder. E vocês vão ver aí na hora, tá bom? Nós temos o artista também, Frank Stella. Aí vocês vão dando uma olhada, tá? Entre os slides, ok? Então, hoje, não esqueçam de colocar a data, para na hora que for estudar lá para o 4º bimestre, saber o dia que vocês têm que procurar a atividade. Todo mundo conseguiu anotar o conteúdo de prova? Preciso repetir. Mariana, manda aí se você conseguiu anotar. Camille, Isabela. Tudo bem, Camille? Conseguiu anotar? Op art, minimalismo, folclore. E aí tem um artista, Frank Stella, que está no meio aí dos slides, tá bom? Hoje a gente falou, então, sobre o surrealismo, sobre essa mistura, sobre esse movimento que surgiu aí, né, nesse período entre as duas guerras, que ficou aí muito conhecido, que os artistas usam bastante para expor aí toda a sua imaginação, toda a sua criatividade. Não esqueça de dar uma lida em todo o conteúdo para a prova, tá bom? Mas é mais aí um movimento da arte vanguarda. Então, não esqueça, vanguarda, aguarda, avante, sempre algo novo que surge, ok? Eu vou ficando por aqui, gente, e até semana que vem, se Deus quiser. Uma boa prova para vocês e prestem atenção nos detalhes, porque às vezes uma palavrinha faz diferença. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, não esqueçam também que o surrealismo tem toda uma combinação aí de vários elementos, principalmente dos nossos sonhos. Beijo, gente, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!